seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria de estar aqui com os irmãos, pregando para essa juventude. Deus abençoe. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, diga glória a Deus. Também estou muito feliz, porque Jesus é bom. Jesus é bom e Satanás não presta. Olha para esse irmão que está do teu lado, estica o sorriso lá na orelha. Fala para ele assim: que bom que você veio. Se ele estiver dormindo do teu lado, você muda de lugar, tá bom? Ou se ele estiver dormindo, você chacoalha ele aí. Louvado é o nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Enquanto você procura, quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa. Deus abençoe pelas intercessões. Quero glorificar a Deus pela vida do diácono Joel, pelo meu pastor, pela confiança, missionária Débora, os obreiros aqui da minha retaguarda. Deus abençoe no nome de Jesus. Varão, se eu parar, você continua, tá bom? Quero aqui glorificar a Deus também pela vida do meu amigo João Paulo. Deus abençoe João Paulo Mavi, que trouxe uma equipe aqui abençoada, viu? Seja muito bem-vindos no nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o Senhor já tem uma palavra preparada para nós aqui nessa noite, amém? No nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos que acharam, diga amém. Está escrito assim: e não sede formados com este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos comigo para outro texto agora, no nome de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 9. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 9. Aleluias. Está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir? 1, 2, 3. Quem tem ouvidos para ouvir? Vamos para outro texto agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Você que gosta de Bíblia, vamos ler um pouquinho aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 7. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Está escrito assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Vamos de novo. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que estava de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática à meia-noite. Você diz amém? Meus amados, o primeiro texto que nós lemos: não vos conformeis com este mundo, mas que nós possamos entender em Mateus capítulo 13, versículo 9, vai dizer que quem tem ouvidos para ouvir. Aqui agora em Atos capítulo 20 vai narrar um texto muito conhecido. Atos capítulo 20, versículo 7, um texto a qual eu tenho muita admiração e amo muito esse texto. Por quê? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo, ele estava indo em direção a uma cidade chamada Troade. Eu já ministrei esse texto aqui na igreja. Só que o Espírito Santo, ele falou algo muito forte no meu coração. O apóstolo Paulo, ele estava indo em direção a uma cidade chamada Troade, uma cidade marítima, uma cidade onde que havia muitas pessoas, e uma cidade onde que tinha muita
muitas vendas, aonde que tinha muitos, vamos dizer, romeiros, aonde que passava muita gente por ali. O apóstolo Paulo, ele estava indo em direção àquela cidade. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 7, que o apóstolo Paulo, ele estava incumbido de levar uma mensagem à amada igreja. O interessante era que, enquanto o apóstolo Paulo ele chegou até a cidade chamada Troade, a Bíblia diz que a igreja estava preparando o ambiente, preparando o lugar para que a mensagem fosse pregada. Enquanto a igreja, os discípulos estavam preparando o lugar, a Bíblia diz que a igreja se reunia dentro de um cenáculo. Eu fui pesquisar onde era um cenáculo. Cenáculo nada mais, nada menos é uma casa de 3 andares. E o interessante é que aonde lá naquela época não tinha igreja como a nossa, assim. Naquela época não tinha salão bonito, não tinha lugar luxuosos. Os cultos aconteciam dentro de caverna, os cultos aconteciam dentro de casa. E agora nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está dentro de um cenáculo, preparado pela amada igreja de Cristo, para que a palavra fosse pregada. Então vamos entender que enquanto o apóstolo Paulo ele chega para anunciar a mensagem de Cristo, a igreja estava reunida esperando o apóstolo Paulo ministrar a palavra. Enquanto o apóstolo Paulo ele entra dentro do cenáculo, a Bíblia diz que a igreja já estava esperando, oh glória, para receber uma palavra. Eu já quero liberar aqui uma palavra da parte do Senhor. Enquanto você saiu da tua casa, não para ver quem vai pregar, não para ver quem vai cantar, mas veio para ouvir a palavra, se prepara. Tem providência do Senhor, tem cura do Senhor, mas é só para quem veio ouvir a palavra. Vamos entender então que o apóstolo Paulo ele subiu para o cenáculo, aonde a igreja já estava reunida para ouvir o que o apóstolo Paulo tinha para entregar. E a Bíblia vai dizer então que quando o apóstolo Paulo ele sobe, o texto a qual nós acabamos de ler em Atos capítulo 20 versículo 7, vai dizer que enquanto o apóstolo Paulo ele estava dentro do cenáculo, o sermão, o discurso foi estendido, foi? E enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, ele estendeu o discurso até a meia-noite. Só que dentro do cenáculo tinha irmãs, tinha irmãos e tinha jovens. Enquanto a mensagem estava sendo pregada, quando começou os louvores, quando começou a saudação, quando começou a mensagem do apóstolo Paulo, a igreja estava incendiada, a igreja estava recebendo alegremente, os jovens estavam se alegrando. Mas enquanto a mensagem, o discurso de Paulo está se estendendo, havia um dentro da igreja que estava achando a mensagem cansativa, que estava já achando o que o apóstolo Paulo estava pregando cansativo. E eu me deparo com uma geração, olha para cá, eu me deparo com uma geração que enquanto satisfaz o ego dele, enquanto a mensagem que o irmão está pregando, que está falando, satisfaz o ego dele, amassageia o ego dele, ele está glorificando. Só que a partir do momento que a mensagem muda,
que a mensagem é confrontativa, aí já começa a achar o culto taxativo, já começa a olhar para o relógio, mas não para de pregar, já começa a mastigar aquele chiclete que parece até uma vaca quando está no meio do pasto mastigando, já começa a andar para a igreja, fica o dia inteiro dentro de casa sentado, mas só chegar dentro de um culto como esse, aonde a presença é real, oh glória, começa a achar o culto taxativo. Mas eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Labácia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele estava pregando, o sermão foi estendido, havia um jovem chamado Eutico. E enquanto a mensagem estava satisfazendo a vontade daquele jovem, a Bíblia diz que aquele jovem, ele fazia parte da igreja. Só que o texto vai deixar bem claro que ele vai, por algum momento, ele vai se assentar, vai procurar um lugar para se assentar, e ele vai achar um lugar para se assentar, mas não é uma cadeira. Ele vai se assentar em cima de uma janela, em cima de uma... Olha para cá. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estendeu o sermão, e aquele jovem já estava achando a mensagem cansativa. Eu quero abrir um parênteses aqui, mas vem comigo, no carpinteiro, quero conhecer Jesus, eu vou orar e deixa Deus te usar aí, varão. Enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra, a Bíblia diz assim: olha, aquele jovem se assentou na janela. E eu vou entender que aquele jovem estava com a vontade, quanto de estar dentro do cenáculo, mas com a vontade também de estar para o lado de fora. Aí sabe o que acontece? Nós entramos no culto, ficamos se reparando em tudo. Eu vou falar que eu não sou obrigado a levar nada para casa. Estamos numa geração que quando está acontecendo o jogo do Corinthians contra o Flamengo, é gol. Estamos numa geração aonde muitos já estão entretidos com um tal do dorama, está chorando, está se emocionando, mas entra num culto como esse, um culto de jovens, aonde a presença está sendo derramada, aí fica olhando para minha cara com quem parece que chupou limão. Sai para lá. Alabácia. Aonde tem palavra, tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo. E o interessante era que a Bíblia vai dizer, eu quero ser rápido aqui. A Bíblia vai dizer que o sono veio sobre ele. O sono veio sobre aquele jovem. Olha para cá, jovem. Enquanto o sono chegou sobre aquele jovem, você sabia que dentro do cenáculo tem direcionamento? Eu vou de novo, tá? Dentro do cenáculo tem. E a pergunta que não quer calar: por que muitas das vezes vão procurar direcionamento para o lado de fora? Estamos em uma juventude que, enquanto o direcionamento de Deus está saindo da ponta desse altar, acha muito taxativo. Só que aí, irmão Lucas, quando o amigo lá do lado de fora vai chegar para ele dar um conselho, ele toma posse, sabendo que o conselho que o amigo lá de fora deu para ele não é um dos melhores conselhos, mas mesmo assim prefere ficar do lado de fora. E aí quando decidimos ouvir quem está pro lado de fora e não damos credibilidade para aquilo que está saindo aqui de dentro, o sono vem sobre nós.
Para com isso. Mas o que acontece? O que acontece é que o apóstolo Paulo está pregando e não estava dando ouvidos à mensagem. Aí ele tinha tantos outros lugares para se sentar, ele tinha tantos outros lugares para ir, ele tinha tantas outras coisas para fazer, mas decidiu fazer a sua própria vontade. Entre nós aqui, aquele jovem se assentou na janela, não deu ouvido ao discurso do apóstolo Paulo, o sono veio sobre ele. O que aconteceu? Caiu. O que aconteceu? Quando não damos ouvido ao discurso que está sendo liberado aqui, é sujeito a cair. Mas e aí que eu não vim falar, não vim apontar quem caiu, quem pecou, quem errou, não. É que o texto vai deixar para nós alguns aprendizados. Primeiro o apóstolo Paulo pregou, ensinou, estava ali, aquele jovem caiu. E agora eu entro na melhor parte. Quem estava em cima lá dentro do cenáculo, dentro da igreja, gritou, caiu. E aí, quem estava lá embaixo, olhou para cima e gritou, morreu. E aqui vemos duas gerações. Primeira geração que grita, caiu. Segunda geração que grita, morreu. Mas e aí que não fomos chamados para gritar caiu, não fomos chamados para gritar morreu. Me pergunte por quê? Independente se caiu, ainda tem uma alma. Independente se parou de cantar, se parou de pregar, ainda tem uma alma. Eu vou falar que eu não sou obrigado a levar nada para casa. Em vez de você ficar gritando caiu, pecou, errou, estenda a tua mão para ele e começa a orar. Sai para lá, crente fofoqueiro, sai para lá, crente alabacalabassúria, apontador, acusador. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Olha para cá, o apóstolo Paulo, esse foi o diagnóstico que a terra deu para ele, João Paulo. Quando aquele jovem caiu, o diagnóstico da terra falou para ele assim, gritou lá para cima, morreu. Aí quem é do céu é diferente. O apóstolo Paulo, ele desceu. Olha para cá, para nós sabermos identificar. Quantos aqui já foi no médico tirar um raio-x? Você tem que tirar um raio-x para você saber onde que você se quebrou, né? Só que para identificar uma alma, não é raio-x. Para identificar uma alma, não é o julgo, o apontamento, a crítica. Para identificar uma alma, vem cá, Lucas, comigo. Eu sei que você gosta de teatro. Vem cá. Eu quero que você se coloque na posição do Eutico aqui. Para identificar uma alma, o apóstolo Paulo, ele desceu e ele falou assim. Dr. Lucas escreve o texto de Atos dos Apóstolos. Dr. Lucas. Lucas era um doutor e ele sabia o que ele estava escrevendo, o que ele estava falando. Ele vai deixar bem claro que aquele jovem caiu, morreu. Só que o apóstolo Paulo, ele vai descer da sua posição. A Bíblia diz que vai pegar aquele jovem pelos braços. É mais ou menos assim, o Lucas, o Eutico caiu. Só que para identificar a alma dele, não foi julgando que o apóstolo, não. Para identificar, aleluia, para identificar a alma do Eutico, o apóstolo Paulo teve que dar para identificar
alma do Eutico que caiu, o apóstolo Paulo fez diferente. Ele não precisou gritar, caiu e morreu. Ele só precisou dar um abraço para identificar que ainda tem uma alma. Deus te trouxe aqui só para te dizer: não importa o que tem falado, se levantado contra você, você ainda tem uma alma. E Jesus está aqui hoje te dizendo: eu te pego pela tua mão, eu te digo, não temas, eu te ajudo. Posso falar? Posso falar? Quem estava olhando para o Lucas falar assim: não vai dar mais certo. Eu vou ser ousado. Quem estava olhando para o Lucas falou assim: já era, é fogo de palha, vai parar. É. Só que, Lucas, posso liberar uma palavra para você aqui na frente desse altar? A palavra que o Senhor manda dizer para você é a seguinte forma, Lucas: hoje, Ele te pega pela tua mão direita. Se fosse alguém da tua família, você glorificava mais alto, né? Hoje o Senhor te pega pela tua mão direita e diz para você: filho, não temas, porque eu te ajudo. Pegou? É o Senhor dizendo para você: Lucas, não tem para onde você correr. Vem se arrastando, vem carejando, vem fraco, vem desanimado, mas venha. Sabe por quê? Eu te pego pela tua mão e te digo: filho, não temas, eu te ajudo, 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 eu te sustento, eu te guardo. Ah, meu Deus do céu! Olha para cá. E aí que o apóstolo Paulo desceu, pegou aquele jovem, abraçou ele, identificou a alma através de um. Entra comigo, através de um. Então você sabe como identificar a alma de alguém, através de um. Mas indo de tudo, missionária Débora, é que o apóstolo Paulo, ele estava na semana da Páscoa. Pega aquele jovem, aonde gritaram para ele, morreu, aonde gritaram lá de cima, caiu. Pega aquele jovem pelos braços, levanta ele, leva ele de novo até o cenáculo. E quando chega até lá em cima no cenáculo, a Bíblia diz assim, que eles vão participar do pão e do sangue de Cristo. Não é porque você parou de cantar, que você parou de pregar, que você não é importante para Ele. Para, gente. Para. O mundo aí fora está apontando, você criticando, você te julgando. Mas olha aqui para mim: Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Prova disso que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui hoje, mesmo arrebentado, mesmo deitando a cabeça no travesseiro, pastores, pedindo até a morte, porque a crise de ansiedade, a depressão até está tentando tomar conta do coração de muita gente. Só que mesmo essa pessoa sabendo que está tendo crise, que está tendo depressão, ela decidiu estar aqui hoje. E sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que Ele vai repreender hoje toda a crise de depressão, toda a crise de ansiedade. Mas o Espírito do Senhor falava no meu coração: aleluia, vai ser através de um abraço de alguém. Eu estou finalizando. Certa feita, Satanás chegou até Jó e falou assim: Jó, chegou até Deus: Deus, toca em tudo, toca, deixa eu tocar em tudo, para ver se Ele vai continuar te adorando. Imagina Deus olhando para Satanás, dizendo assim para ele assim: eu até te permito você tocar em tudo na vida de Jó, só que eu não te autorizo tocar na alma dele.
com isso. Satanás olhou para Deus, Deus, deixa eu tocar em tudo para ver se vai continuar adorando, para ver se vai continuar vindo aos cultos. Aí Deus olha assim, pode tocar em tudo, menos na alma dele. Olha aqui. Talvez você está dizendo assim, Senhor, mas eu estou passando por tantas coisas na minha vida. Está tudo de ponta cabeça, estou perdendo tudo. Porta não abre, não consigo conquistar meu sonho, não consigo fazer, não consigo ir. Aí Deus dizendo assim, filho, calma. Satanás está olhando assim, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela. Aí é Deus dizendo assim, eu permito você tocar em tudo na vida dele, eu permito você tocar em tudo na vida dela, mas eu quero ver você tocar na alma dele. Aí a Bíblia diz assim, Satanás foi, tocou nos seus bens, tocou nos seus gados, tocou na sua família, tocou na sua riqueza, tocou na alma dele. Ah, para. E aí é que enquanto nós estamos em um ambiente que tem palavra, a missionária Paloma, enquanto decidimos ouvir a palavra que é liberada da ponta desse altar, pode se levantar 1000 à tua direita, pode se levantar 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Certa feita Simão estava pescando, Simão estava, só que ele teve uma noite frustrada. Ele teve uma noite frustrada, e o interessante era que Jesus avistou o barco de Simão na beira de uma praia, na beira de uma. Só que a Bíblia diz assim que o Senhor avistou o barco de Simão. Ah, para com isso, gente. Vocês estão comigo aqui hoje? Eu estou dizendo para você que entrou aqui nesse culto pensando em parar, pensando em desistir, que o Senhor avistou o seu barco aqui nesse. Tá, e aí, que enquanto Jesus estava pregando dentro do barco de Simão, a Bíblia diz assim que Simão estava. Ah, para com isso. 1, 2, 3, Simão estava. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Tem alguém surdo aqui? Não, né? A Bíblia diz que quando Simão estava ouvindo, que estava sendo liberado da boca do mestre, a Bíblia diz assim que pelo fato de Simão ouvir aquilo que estava sendo liberado, Simão recebeu o seu milagre. Vamos entender algo aqui? Só recebe milagre quem decide sentar para ouvir. E tem muita gente aí que quer receber, mas não tem paciência de sentar para ouvir. Ouve tantas coisas, mas eu vou parar. Coloque sobre seus pés no nome de Jesus. Olha para cá. Estou finalizando. A Bíblia diz que quando aquele jovem subiu até o cenáculo novamente, todos se alegraram. Todos se alegraram. Só que vamos conjecturar aqui comigo. Todos que se alegraram com ele, também tinha um povo, a maioria, que enquanto ele caiu, apontou ele. Só que quando ele subiu, todos, 1, 2, 3, todos se alegraram. Repetindo, se alegraram. Enquanto alguém cai,
enquanto alguém quebra a cara, some todo mundo, só fica os apontadores, acusadores. Mas enquanto o Senhor levanta, aparece todo mundo. É mais ou menos Jesus querendo revelar para mim e para você aqui: vou mostrar para você quem é e quem não é. Ah, para com isso, gente. Cadê a juventude? Vem aqui na ponta do altar. Vem cá. A Vitória não veio hoje? A Vitória não veio? Isso, juventude, vem aqui pro meio. Eliseu, vem cá no meio com a gente. Vem cá no nome de Jesus. Lucas, vem cá você também. Luana, você pode vir aqui também no nome de Jesus. Traz a Brenda com você também. Senhora Fabiana, ajuda aqui no louvor. Eu vou falar aqui algo que o Senhor revelou no meu coração ontem em cima do monte. É porque talvez você olhe para mim assim, pensa que eu caí aqui de paraquedas, que eu vim aqui falar baboseira para você. Eu estou dizendo para você que no mundo espiritual, a ideia de Satanás é acabar com a geração. E cá entre nós aqui, tem muita gente aí fora aí, ó. Muitos jovens, eu já cheguei a ver. Muitos jovens sendo perdidos. Perdidos, tá? Porque muitas das vezes ouviu uma palavra, caiu, errou, viu, ninguém mandou fazer. Eu não sei por que acontece isso na nossa vida, no ser humano. Um tal de apontamento, de julgamento. Para com isso. Aqui tem uma geração que o inimigo não está contente de estar aqui. Olha para você ver o tanto de jovens aqui hoje. E a ideia é: eu vou acabar, eu vou destruir, vou quebrar. Só que enquanto eu estava lá na ponta daquele monte, orando, intercedendo pela vida dos jovens, o Senhor falava no meu coração aqui nessa noite: se você crê, não é eu, não é o louvor, não é quem vai louvar, não, é se você crê, se você quiser, você pode sair daqui dessa noite cheio do Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta para eles no ensaio. A pergunta foi a seguinte forma: tá bom do jeito que está? E eu faço essa pergunta para a igreja: do jeito que você está, tá bom para você? Tá bom? Sabendo que fomos escolhidos para pregar, para louvar, para evangelizar, e você olhando para você, você acha que tá bom do jeito que tá? Se você acha e entende que não tá bom, vem aqui na ponta do altar. Vem aqui na ponta do altar. Enquanto as irmãs vão louvar aqui, ainda tem corajoso aqui na terra. Tá bom do jeito que tá? Essa é a pergunta que o Senhor fez para mim, eu fiz para eles, e eu estou fazendo para a amada igreja. Do jeito que você está, tá bom? Cristo olhando para você, tá bom? Eu só quero dizer para você aqui nessa noite que o Senhor está aqui preparado para te receber com os braços abertos. Feche seus olhos aqui, que vocês estão aqui na frente. Louve ao Senhor no nome de Jesus. Feche seus olhos. Amada igreja, estenda as mãos para cá, interceder. Deus, enquanto as tuas filhas estiverem louvando aqui, Pai, dê um sinal aqui nessa noite que o Senhor está aqui, Pai.